Irmão Oscar da Costa do Marfim, a deusa maia da alimentação mundial. Quando estava no ocultismo, queria conhecimento e poder. Eu queria subir de nível. Eu estava pronto para pagar o preço, mas os filhos de Deus não estão dispostos a pagar o preço em jejum e oração para subir de nível. Eles querem que o pastor ore por eles. Como eu queria poder, assinei outro pacto com outro espírito da água para subir na classificação. Manipulação ocultica de feto. Eu concordei em vender meu esperma para ele. Assim, eu estava me masturbando e o demônio vinha do mar para coletar meu esperma para levá-lo para o fundo do mar. Este espírito da água estava fazendo ritual e prática mística com minha semente. Então ele estava saindo do mar no mundo da superfície à procura de mulheres grávidas e estava inserindo esses espermatozoides no ventre de mulheres grávidas para afetar o gênero e o caráter do bebê. Quero dizer, se a mulher estava grávida de um menino, o espírito da água estava fazendo com que o menino fosse feminino. Se a mulher tem uma menina, o espírito da água estava fazendo com que ela se tornasse um menino. Esses bebês nasceriam com transtorno de gênero em sua personalidade. Com o tempo, fiz com que jovens se masturbassem em nosso bairro e seus espermatozoides foram coletados por esse espírito da água. Fiz mulheres se masturbarem e seu líquido foi levado para o fundo do mar. Como resultado, o espírito da água estava subindo à superfície para fazer com que os bebês tivessem distúrbios de personalidade e de gênero. Os meninos receberam a característica feminina e as meninas receberam a identidade masculina. Enquanto eu estava gravitando no nível do mundo espiritual, um homem altamente elevado me colocou em uma seita indiana. Quando entrei para esta ordem mística indiana, fui apresentado a uma mulher indiana. Ela era na verdade a rainha da costa do oceano, a Mamiwata. Ela era a deusa que comanda o oceano e o rio. A rainha da costa controlava o território continental sob o oceano e o rio. Na verdade, os oceanos são controlados pelo anjo de Deus. Existe um anjo de Deus que comanda o mar. No entanto, o diabo também delegou a rainha e deusa da água, que é um principado do mar, como a rainha do litoral. Quando entrei em contato com essa índia que era a rainha do mar, ela me deu a 16ª potência do mundo, pois eu era seu 16º marido. Esta maldita senhora do mar é uma prostituta porque dorme com quem ela quer. Quando nos casamos no fundo do mar, ela me encarregou de um enorme reino subaquático, onde eu governava a civilização de Aquário e os espíritos marinhos. Muitas sereias estavam sob minha autoridade, pois eu era o rei daquela cidade aquática. Existem inúmeras rainhas e deusas governando naquela parte do oceano e do mar. No mundo da água, vi a deusa Semiramis, uma descendente de Noé que assinou um pacto com Lúcifer pela imortalidade. Quando ela morreu, ela foi servir ao diabo no fundo do mar. Ela é uma poderosa deusa do mar que controla a água. Mais tarde, comecei a trabalhar com outra poderosa rainha do mar que é a esposa do deus Mamon, o ministro das finanças de Lúcifer. Mamã Brigitte é a rainha do mar que controlava os demônios da pobreza no fundo do mar. Ela é casada com Mamon. A manipulação da alimentação mundial. Quero falar sobre meu serviço a uma das esposas de Lúcifer, a deusa Maia, a rainha do mar. Maia é o principado responsável pela alimentação mundial. Foi quando comecei a trabalhar no departamento de alimentos do mundo de Satanás que compreendi que o coração e a mente do diabo estão na alimentação e nutrição do mundo. O departamento de alimentação do mundo de Satã é governado por esta deusa do mar chamada Maia. Esta sereia do mar é a chefe da alimentação mundial. Eu estava trabalhando com esta rainha do mar que controlava o mundo de Satanás que lida com alimentos do mundo. O objetivo e propósito principal deste reino marinho de Satanás controlando a comida mundial é enfraquecer os filhos de Deus que falharam em orar antes de comer. Deixaram de agradecer ao Senhor antes de comerem e beberem, nossa arma poderosa que o diabo está usando no fim dos tempos. Um dia ela me deu a incumbência de trabalhar nos mercados de nossa cidade para infestar e envenenar a população com alimentos e nutrientes. Na verdade, sempre que o governo e a autoridade local queriam construir um mercado ou supermercado na cidade, graças à nossa coleta de inteligência e espionagem, sabíamos sobre sua resolução antes de ir a público e estávamos enviando demônios para entrar em suas mentes e influenciá-los a selecionar uma terra que é a residência de um poder demoníaco. Existem lugares na cidade que são a sede e o trono do poder demoníaco. Queríamos que eles usassem terras demoníacas que são assombradas e sempre que o mercado e o supermercado fossem construídos nessas terras habitadas por espíritos imundos. Estávamos colocando uma rede ou teia de aranha no portão de cada mercado e supermercado. Irmão, ore antes de comprar hoje. Os filhos de Deus não oram quando estão para sair de casa para ir ao mercado e às compras.
Muitos dos servos de Deus deixam de orar antes de ir ao mercado. Eles falharam em pedir ao Espírito Santo para guiá-los a comprar o que é bom. Eles acham que podem comprar o que quiserem no shopping center e no supermercado. Eles carecem de discernimento e visão, portanto, eles foram vítimas. Os filhos de Deus devem aprender a orar antes de fazer compras para que sejam poupados de itens infestados e enfeitiçados. Muitos servos de Deus trazem para casa itens que contêm demônios. Eles trazem demônios para suas casas graças aos itens e acessórios que compram no mercado. Estávamos montando net e web no mercado para pegar pessoas. Quando você vai ao mercado sem o Espírito Santo, acaba comprando coisas que contêm espíritos imundos e os trazendo para casa. Como resultado, seus filhos ficarão enfeitiçados. Esses itens anexados a demônios nos deram a legalidade de pousar em sua casa para causar destruição. Você deve entender que há concorrência entre os vendedores do mercado. Assim, muitas pessoas e empresas que estão vendendo produtos no mercado e nas lojas firmaram um pacto e convênio com os demônios para vender mais rápido e mais. Para que um produto se torne global, a empresa faz rituais aos demônios para seus artigos. Esses produtos têm demônios específicos dentro deles. Os vendedores procuram os místicos para vender seus produtos rapidamente e esses místicos trabalham com demônios que possuíam, infestavam e até defecavam nessas mercadorias. Quando comecei a trabalhar para a deusa do Mar Maia, rapidamente passamos a montar infraestrutura, instalação e logística de controle nos mercados. Em todos os mercados do mundo, o diabo enviou um açougueiro para vender carne humana. Quando você compra esta carne humana, você se pergunta por que a carne é insípida em comparação com a carne real. Quando você come esta carne humana, você fica sob manipulação e iniciação. Eu quero revelar a vocês, pessoas desta comunidade sentadas nesta igreja, que é um piton que se transforma em uma bela dama para vir e vender coisas em seu mercado local. Ela é extremamente bonita para quando ela passa as pessoas olham para ela no mercado local. Esta senhora piton, que é uma bruxa de alto nível, tem muitas mesas em seu mercado. Ela é alta e grande e chama a atenção do mercado. Estávamos vendendo sangue humano na aparência de óleo vermelho e quando você usa o óleo deles, o diabo leva a legalidade sobre sua vida. Sempre que os intercessores oraram e intercederam pelo mercado, houve efeitos positivos. Os anjos estavam descendo para purificá-lo e remover o encantamento de manipulação e a feitiçaria. Quando o cristão descansou de orar e interceder, estávamos colocando de volta a manipulação. O uso da mulher placenta na bruxa. O reino do mar da deusa Maia é procurado por mulheres com placenta. Visto que muitas mães não obtêm placenta após o parto, muitos hospitais assinaram contratos com agentes de Satanás que compram placenta feminina para vários fins no mundo de Satanás. Eles obtêm placenta de mulheres em vários hospitais e, graças à combinação com formalina, eles estão projetando carne em cubos e carne animal. Os empresários satânicos que projetaram o cubo de carne não o usam em seus alimentos. Eles usam outras combinações naturais porque usam formalina para embeber a placenta da mulher dentro do cubo de carne. O propósito da formalina dentro da carne do cubo é enfraquecer o corpo e os ossos dos filhos de Deus para que fiquem fracos e pesados na oração. Muitos cristãos desejam orar, jejuar e permanecer na presença de Deus. Eles querem estar mais perto de Deus, mas não são capazes por falta de força espiritual. O peso e a fraqueza que eles sentem resultam dos vários alimentos e itens que usaram na terra que estão infestados de demônios, pois esses alimentos e itens foram encantados e enfeitiçados pelo inimigo. Assim, muitos líderes empresariais satânicos compram placenta de mulheres em vários hospitais. Quando você pediu a placenta de sua esposa após o parto, eles não lhe deram porque assinaram contratos com as empresas que as adquiriram. O inimigo rouba o destino e a bênção das crianças graças à placenta. Contaminação de alimentos com sangue e urina e fluidos de mortos com relação à alimentação. Gostaria de dizer para vocês usarem o açúcar vermelho, não o branco que é feito com a formalina e da diabetes. Eu quero dizer a você para evitar purê de tomate, pois é feito com sangue menstrual de senhora de mulher. A foto da senhora na caixa de tomate Annie é de uma sereia do mar. A irmã dessa sereia se chama Guinness, o nome da popular cerveja feita na Grã-Bretanha. O Senhor disse que não devemos comer o sangue de animais porque é a sua alma. Os filhos de Deus devem evitar rins de sangue de animais, pois há condenação quando você come carne com sangue. O que quer que os agentes de Satanás estejam vendendo no mercado, não são alimentos. É ultrajante quando você aprende a realidade do que é vendido nos mercados.
Quando você vir um restaurante atraindo multidões, não vá até lá, pois é manipulação, e quando uma mulher cozinha em lugares públicos é provável que um satanista deixe cair algo dentro. No tempo do fim, o diabo está aumentando o açúcar nos picolés das crianças para que adoeçam e morram. Há crianças com diabetes por causa do açúcar, pois essas coisas destroem crianças ou organismos. Muitas das águas vendidas nas ruas são fluidos de mortos. Existem águas que compramos em lojas que estão misturadas com sangue humano, mas muitos cristãos não oram antes de usar o que compram nas compras. Quando você bebe água misturada com sangue humano, entenda que a alma da vítima inocente está exigindo justiça contra o carrasco, e como você está usando o sangue dele, você se torna seu carrasco e fica exposto. Ore antes de comer. Se você bancar o tolo com sua vida de oração, entenda que os satanistas e as sereias aquáticas têm vida de oração e não brincam. Eu costumava passar 4 horas em concentração e meditação para enfraquecer os filhos de Deus. Eu passaria 8 horas em meditação para enfraquecer os filhos de Deus. Estávamos orando ao diabo, mas éramos sérios. Existe uma placa chamada de 555 lâminas. Quando você usa isso, você está sob manipulação, pois o 555 representa um demônio que começa seu trabalho à meia-noite. Há um demônio naquele prato. Hoje não há discernimento e as pessoas caem na manipulação. Como resultado, haverá peso e fraqueza e sua vida de oração morrerá. Irmão, sempre que uma mulher de oração se aproximava do portão do mercado, o demônio guardião do mercado estava nos alertando sobre o perigo que estava por vir. Um dia, uma mulher de oração veio ao mercado para fazer compras. Havia um fogo flamejante ao seu redor e quando ela estava se movendo, viu uma espada flamejante movendo-se diante dela. Isso significa que o anjo da guarda do Senhor estava pronto e alerta para o confronto. Estávamos em alerta quando essa mulher entrou no mercado porque seu fogo estava queimando a rede. Quando esta mulher parou diante de uma mesa para perguntar o preço do chili, vi chamas de fogo saindo de sua boca, e os demônios que estavam nesses alimentos se espalharam fugindo da chama que saía de sua boca. Esta mulher estava causando estragos e os demônios fugiam deixando os bens e alimentos de onde moravam. Naquele dia, muitas mulheres que iam ao mercado compravam comida boa para os demônios que estavam infestando a comida que foram espalhadas pelo fogo flamejante desta mulher de oração. Muitas bactérias são resultado de demônios. Quando uma mulher tem vida de oração, é extremamente perigoso para o mundo de Satanás. Uma mulher de oração parece um fogo furioso quando anda na rua porque tudo parou no mundo espiritual. Devemos entender que os mercados são controlados pelas sereias da alimentação mundial. As mulheres de Deus que entraram no mercado também purificam o lugar graças à presença de Deus nelas, e o fogo que as cobre espalha sempre os demônios e as pessoas beneficiadas sempre que entram no mercado. Mulheres de oração. Mas quando eles saíam do mercado, sempre voltávamos para enfeitiçar o lugar novamente. Um dia, um amigo me levou a uma empresa onde estavam fazendo cigarros. Fomos lá em espírito e atravessamos o muro e entramos na empresa onde faziam charutos. Mais tarde fomos ao cemitério e pegamos ossos humanos e substituímos a pena por ossos humanos. Outro dia fomos a uma empresa onde eles estavam desenhando cerveja. Eu vi que eles faziam encantamentos e demônios vinham fazer xixi naquele líquido, e quando os demônios iam embora, essas pessoas faziam xixi no líquido que seria usado para fazer cerveja. As pessoas não sabem o que estão comendo e bebendo. Eu tinha muitos agentes que vendiam comida no mercado, mas a comida que eles vendiam não era comida. Quero lembrá-lo de orar pelo que você come. Depoimentos de um ex-grão-mestre ocultico. Eu era um Illuminati e um grande mestre na Rose Croix, e era um satanista de alto escalão, o quinto satanista da Costa do Marfim. O propósito deste testemunho é mostrar a você como o diabo trabalha e dar a você uma passagem bíblica da palavra de Deus, que é a única arma que pode lhe dar a vitória contra o inimigo e seu exército. Ao lado da Bíblia, não há arma maior. A situação é grave para o diabo. Não há mais tempo para ele. Ele nos disse para trabalhar com o dobro da velocidade humana. Amado, a besta já está aqui na Terra. O anticristo está vivo e está aqui. Ele está residindo precisamente sob a Basílica do Vaticano. Tem uma mensagem e conhecimento para revelar aos cristãos. No mundo das trevas, sabíamos que os cristãos são os que têm poder superior. São eles que são capazes de parar o diabo e seu exército. Satanás tem o exército visível de bruxas, satanistas e ocultistas. Ele tem o exército invisível formado por anjos e demônios. Quero compartilhar e revelar como o diabo ataca e podemos até destruir os filhos de Deus.
Os filhos de Deus ignoram seu poder. Um homem de Deus sozinho pode bloquear e cancelar todos os satanistas das bruxas, incluindo os místicos da cidade. Iniciação e viagem ao mundo astral. Bem-vindo, irmão. Eu sou Oscar de uma vila na Costa do Marfim. Eu fui o quinto satanista do país. Eu fui o primeiro ministro das bruxas na África e fui casado com a rainha da costa. Minha história aconteceu em uma aldeia fora da capital da Costa do Marfim. Um dia, durante a noite, enquanto dormia na aldeia, comecei a sentir uma presença estranha e ouvi vozes. E quando abri os olhos, vi a parede do meu quarto movendo-se como se tivesse ficado flexível. Para minha surpresa, vi a parede do meu quarto dobrando-se em duas. Na verdade, a parede se abriu e quando eu olhei além da parede, vi outro mundo caindo diante dos meus olhos. Parece um arbusto. Eu vi que era dia neste novo mundo que estava diante de mim, mas era noite em nosso mundo. Então vi homens, mulheres e crianças entrando em meu quarto. Eles estavam usando máscaras. Eu estava com medo e comecei a chorar. Desde criança, uma dessas bruxas me carregou nas costas e entramos no novo mundo das bruxas, onde me juntei à Irmandade da Bruxaria. No mundo astral das bruxas, existem carros, trens, aviões e infraestrutura. Os filhos de Deus da África devem aprender a destruir o sistema de transporte e infraestrutura das bruxas ao seu redor. Você deve aprender a destruir o sistema de comunicação das bruxas. As bruxas instalaram radares em todos os lugares, a fim de monitorar o mundo e o povo de Deus em todas as ruas e edifícios. Eles são radares de bruxas. Existem radares centrais da cidade e do país mostrando todas as pessoas e todos os filhos de Deus. Quando entrei na bruxaria, era apenas uma criança. Eu deveria obedecer. Quando chegamos ao mundo astral, eu vi que estávamos em uma reunião onde outras pessoas estavam debatendo como espalhar a bruxaria para que se tornassem numerosas. O governante desta irmandade estava vestido com um casaco preto e sentou-se no trono e estava dando ordens. Disseram-me que quando as pessoas perguntassem, você não falaria sobre essa experiência. Você vai apenas dizer a eles que teve um pesadelo. Irmão, quando seu filho está chorando à noite, você deve puxar conversa e fazer com que ele lhe conte tudo, pois foi naquele dia que contraí feitiçaria. E comecei a ouvir vozes estranhas. E sempre senti que estava caminhando com pessoas. À noite, parecia que estava me separando em dois. Na verdade, eu estava em feitiçaria subconsciente. Iniciação para bruxa. Tive desenhos animados. Meus pais então me levaram para a segunda cidade da Costa do Marfim. Naquela época meu pai não se converteu, mas minha mãe já estava salva. Ela começou a me levar para a escola dominical. Um dia, fomos ensinados na escola dominical que podemos pedir ao Senhor o que quisermos. Naquela época, eu costumava assistir a desenhos animados como Liga da Justiça, Gargamel e seu gato Azrael. Devemos lembrar que os nomes geralmente angelicais terminavam com El, como Michael Gabriel. O personagem de desenho animado Gargamel e seu gato Azrael tinham nomes de anjos caídos que terminavam com El. Os místicos pegaram esses nomes de demônios para fazer personagens de desenhos animados e crianças que assistem a esses desenhos são possuídas por demônios. O objetivo dos desenhos animados é causar obstinação e rebelião em crianças e possessão demoníaca. Está cheio de demônios. Personagem de desenho animado como Eric Cartman é um demônio. Ele é um demônio violento. O Homem-Aranha é um demônio. Superman é um demônio. Os pais cristãos estão deixando seus filhos assistindo esses desenhos demoníacos. Minha mãe era membro da Assembleia de Deus. Enquanto ela estava me marcando para a igreja, eu estava pedindo a Deus para me dar o poder de uma Liga da Justiça como Superman, para que eu ajudasse as pessoas em dificuldade, mas o Superman era um demônio. Como eu estava fazendo esta oração aos 9 anos, um espírito demoníaco veio até mim em uma noite. O espírito me disse: você tem pedido meu poder em oração para ajudar pessoas em dificuldade como um super-herói. Eu trouxe para você o poder de um super-herói. Irmão, naquele dia à noite, assinei um pacto com esse espírito imundo. E aos 9 anos, percebi o poder que foi investido em mim. Rapidamente, tornei-me uma bruxa ativa realizando atividades espirituais no mundo espiritual. Como tornou-me o primeiro ministro das bruxas africanas. Um dia, eu estava voando no espaço acima do continente africano. Foi no meio da noite. E quando cheguei ao extremo sul do continente, vi um grupo de pessoas reunidas no meio da noite. Fiquei curioso, portanto, pousei no meio deles para verificar o que estava acontecendo. Quando lá cheguei,
Fui informado de que se tratava da competição e concurso da bruxa mais forte da África. Foi um torneio de poder com o objetivo de determinar o mais forte para o mundo de Satanás é sobre prova de poder, e os mais fortes dominam os mais fracos. Disseram-me que você está livre para entrar no concurso e no torneio de poder se for forte. Quando a luta pelo poder e supremacia começou entre essas bruxas, houve trovões, explosão e relâmpagos no ar, quando de repente eu vi todas as pessoas desabando no chão. Rapidamente, vi um velho com asas pousando no relâmpago que estava piscando. Ele me disse: você é a segunda bruxa mais forte da África. Mas a partir de hoje você se torna o mais forte. Você vai viajar para o deserto do norte da África para ser coroado como o representante de todas as bruxas. Quando viajamos para o deserto para a cerimônia da coroação, vi que havia um reino avançado, civilização e cidades no deserto do norte da África. Este lugar que é um deserto no mapa é a localização do reino invisível e avançado de Satanás. É onde as bruxas da África se reúnem, pois há grandes cidades espirituais neste deserto. Quando entrei neste reino, recebi uma coroa e um bastão de comando. Muitos filhos de Deus não usam o cajado de comando e autoridade, mas a Bíblia diz: eu te dei todo lugar onde a sola do teu pé pisará, como prometi a Moisés. Josué 1:3. Naquele dia, recebi meu manto como primeiro-ministro da feitiçaria na África. Depois da minha entronização, houve uma festa onde bruxas de todos os continentes se encontraram e beberam vinho, que era carne e sangue humanos. Depois de comer e beber, eles foram relaxar e jogar futebol. Esta foi uma civilização avançada e espiritual no deserto do norte da África. Mas a bola neste jogo de futebol era uma cabeça humana. A vítima estava viva, mas sofria de enxaqueca quando as pessoas jogavam futebol com sua cabeça. Enquanto as pessoas jogavam futebol, lá estavam tocando tão-tão, gongo ou tambor, que era a barriga de um homem na terra. Ele estava sofrendo na barriga. Depois dessa festa, voltei para casa e meu poder aumentou. Minha entrada na ordem rosicruciana no oculto, eu queria poder e rápido. Como resultado, um amigo meu me trouxe um livro satânico, pois seu pai era da ordem Rosacruz. Comecei a ler o livro para aprender essa ciência oculta e estava praticando todas as instruções do livro. Como este livro dos Rosacruzes era elementar, comecei a pesquisar o líder dessa seita. Descobri que ele era francês com o nome de Christian Bernard e morava na França. Este país era o detentor do segredo da Rosacruz. Descobri que a Itália detinha a chave da maçonaria. A Inglaterra é a detentora dos Cavaleiros Negros. A rota do rosacrucianismo e da maçonaria é o Egito Antigo. Enquanto eu estava gravitando em torno do mal no ocultismo, meus pais, que eram cristãos, não perceberam minha atividade maligna. Hoje, a maioria dos cristãos é cega e não vê e não conhece o estado espiritual de seus próprios filhos. Eles são cegos e não têm discernimento. Eles nem mesmo perguntam ao Senhor. Quando descobri sobre o líder do rosacrucianismo, rapidamente, comecei a fazer encantamentos a fim de invocar demônios para que eu pudesse entrar em contato com este homem. Eu não tinha medo e queria mais poder. Eu estava fazendo uma oração mágica. Então de repente o espírito de Christian Bernard, o líder do rosacrucianismo francês, apareceu e ela pousou em meu quarto. E quando ele apareceu, ele colocou sua mão sobre minha cabeça e me transmitiu a unção satânica. E em uma noite eu alcancei o nível mais alto do rosacrucianismo, que era o 12º nível. Como meu nível aumentou no mundo espiritual, tornei-me mais poderoso e mais perigoso. A força diabólica estava correndo muito em meu corpo. Quero avisar vocês, povo de Deus, que muitas igrejas e homens de Deus na Costa do Marfim começaram bem, mas agora estão no rosacrucianismo e na maçonaria. Conheço todas as grandes igrejas da Costa do Marfim em detalhes. Eles começaram com Deus, mas no final, eles se juntaram ao inimigo. Eu direi os nomes desses pastores que são grandes místicos na Costa do Marfim. É por causa desses pastores satânicos que a guerra eclodiu na Costa do Marfim. Eu conheço esses pastores porque também assinei o livro do diabo para autorizar essa guerra. Muitas pessoas estão perseguindo homens de Deus, mas esses homens estão no ocultismo. Eles se venderam ao diabo. Em vez de ir de uma igreja para outra, você deve aprender a ler a Bíblia e orar em casa e desenvolver um relacionamento com o Espírito de Deus. Depois de alcançar o mais alto poder do rosacrucianismo, continuo a buscar conhecimento e poder. Minha atividade na magia católica, irmão. Eu conheci a Igreja Católica Romana no mundo espiritual. Quer dizer, eu era um membro da magia católica romana.
Trabalhei com livros como a Oração de São Carlos Magno, que era um homem de guerra, mas de alguma forma eles o transformaram em santo. Eu estava usando velas e incenso e os utilizava para invocar o Espírito. No passado, muitas igrejas evangélicas estavam conquistando crentes católicos, e as pessoas descobriram a verdade sobre o culto a Maria e a adoração de ídolos. Quando o diabo viu que os evangélicos estavam ganhando todos os crentes católicos, ele convocou uma reunião de emergência no mundo espiritual para combater os evangélicos que estavam ganhando os crentes católicos. Não estive presente nessa reunião porque não tive tempo de comparecer, mas o meu colega informou-me sobre a resolução que foi tomada nessa reunião. Na verdade, eles decidiram copiar e adaptar a prática evangélica para manter as pessoas na Igreja Católica. O diabo surgiu com a ideia da renovação carismática, que inclui a prática de falar em línguas desconhecidas, profetizar e libertar. Neste encontro, o diabo designou um anjo de luz para liderar e guiar este movimento de renovação carismática. O anjo de luz de Satanás é aquele que fez com que as pessoas na renovação carismática falassem em línguas, profetizassem e tivessem visão. O anjo de Satanás em nome de Tobit é aquele que imita o dom e a manifestação do Espírito Santo no movimento carismático da Igreja Católica. O objetivo dessa renovação era parar e combater os evangélicos, mas não é Espírito Santo. É o anjo de luz de Lúcifer Tobit. Meu encontro com o Deus Sol do Egito. Mais tarde fui assinar um pacto com os deuses do Egito, o Deus Sol. Costumávamos chamá-la de rainha. Para viajar até o Sol, estávamos fazendo uma concentração em oração, e estávamos fazendo uma viagem astral até a pirâmide. E da pirâmide, estávamos subindo em direção ao Sol. E quando os raios do Sol entram em nosso corpo astral, fomos capazes de entrar no Sol, onde fomos recebidos pelo Deus Sol. Fui recebido pela rainha e assinei um convênio com ela. Nessa cerimônia, sentei-me em um trono dourado, e a rainha, que tinha 7 poderes, me deu 4 de seus 7 poderes. Então ela convocou um tigre. A besta veio andando em volta do meu trono e entrou em mim. Como resultado, tornei-me meio homem, meio tigre. Eu estava coberto de pele de tigre, mas ninguém conseguia ver. Ao viajar no espaço, tornei-me mais rápido no ar e na terra. Ao viajar no espaço, um passo era igual a 40 e 50 quilômetros. A terra tornou-se um pouco para mim, pois cada passo dos meus pés era de muitos quilômetros. Minha atividade na magia islâmica. Irmão, quando entrei para a religião islâmica, me deparei com um versículo do Alcorão que menciona um espírito em nome do Senhor Poderoso. Disseram-me que eu precisava ser um veterano para convocá-lo. Disseram-me quando ele apareceu que ele é tão grande que sua parte superior se estende até o céu, mas a parte inferior está escondida. Ele é o espírito mais poderoso do Islã. Na verdade, este é o demônio adorado pelos muçulmanos em nome de Alá. Ele tem 100 nomes. Ele também é chamado de Dayang. Irmão, o demônio Alá é um anjo caído que reside na lua. Seus nomes ocultos que os muçulmanos não conhecem é Dayang. Repito que Alá é o nome de um anjo de Satanás que reside na lua. Seu nome em francês significa luna. A Casa Branca de Lúcifer e o banco de sangue abaixo do Triângulo de Bermuda. Eu estava participando de uma convenção de satanistas sob o oceano em um lugar chamado Triângulo das Bermudas, onde há um banco de sangue de Satanás. Abaixo deste local no oceano, está a Casa Branca de Lúcifer, a sede de Satanás. Nesta parte do oceano, existe uma prisão de anjos caídos que estão encarcerados. Esses anjos rebeldes serão libertados em seu tempo para causar o caos na grande tribulação. Neste ponto do oceano chamado de Triângulos das Bermudas, demônios capturam barcos e aviões e essas forças são perigosas. Eu estava participando da reunião e cúpula de Satanás neste lugar abaixo do Triângulo das Bermudas, onde o diabo estava revelando uma estratégia contra a Igreja de Jesus e o mundo humano. Hoje, muitas igrejas são invadidas por demônios em carne. Muitos pastores são casados com mulheres que são demônios físicos. No final dos tempos, o diabo implantou todas as categorias de demônios, como o Avatar, que são falsos humanos. Eles nascem da união dos homens e da sereia, eles devem se misturar com a semente dos homens. O diabo também implantou os Iglanders, que são uma classe de demônios que lutam por poderes entre si. O diabo também está enviando anões que são vítimas humanas de sacrifícios de sangue. Quando morreram, foram alistados no exército das trevas e começaram a funcionar como demônios. Em uma reunião na Casa Branca abaixo do Triângulo das Bermudas, o diabo disse aos satanistas: vocês devem impedir os filhos de Deus de jejuar e orar, pois quando jejuarem seu espírito se expandir,
seu desenvolvimento se tornará grande. O jejum e a oração são o alimento da alma e do espírito. O jejum e a oração causam o crescimento e desenvolvimento do espírito dos filhos de Deus. Faz com que o espírito dos filhos de Deus cresça em tamanho e proporção. Irmão, quando jejuamos, crescemos em espírito. No entanto, quando nos purificamos e quando nos dedicamos à oração, nossa alma ainda mantém o mesmo tamanho, mas se torna radiante e luminosa. É o nosso espírito que se expande e se desenvolve além do tamanho normal de um ser humano. Os filhos de Deus se desenvolvem e crescem em altura e largura quando jejuam. A oração é um ato de guerra contra o mundo de Satanás. Sempre que os filhos de Deus oram, eles se tornam ferozes, e sempre que o povo de Deus ora, o fogo desce abundante do céu e quando o fogo desce causa trovões, bombardeios e explosão no segundo céu e no primeiro céu. Estávamos lutando para impedir os cristãos de jejuar e orar. Estávamos fazendo com que os filhos de Deus andassem pela cidade à toa. E isso estava cancelando seu jejum. Irmão, é filho de Deus e deve orar pelo menos 3 horas ao dia, 1 hora pela manhã, 1 hora ao meio-dia e 1 hora à noite. No entanto, quando você quiser ser usado por Deus, deve orar pelo menos 7 horas por dia. Depois de 3 meses, você estará em outra dimensão. Quanto mais você ora, mais fogo desce do céu. Quanto mais você ora, mais fogo causa bombardeio. Sempre que você ora, o mundo espiritual é atacado. Você deve usar as escrituras ao orar. A oração em línguas é um problema para o diabo e para o mundo satânico, pois eles não conseguem entendê-lo. E quando você ora em línguas, há um túnel para o terceiro céu, graças às suas orações. Estávamos lutando contra a oração em línguas. Eu era um líder de bruxas. Um dia, fui informado sobre uma mulher que orava. As bruxas me disseram: tentamos atacar a mulher, mas falhamos. Ela sempre ora e é dedicada. Ela está causando problemas na vizinhança com sua oração que está causando bombardeios e incêndios. Eu disse à Irmandade: deixe comigo. Eu vou lidar com ela. Quando aceitei o caso, comecei a estudar a senhora cristã. Em primeiro lugar, verifiquei suas roupas e adornos. Queria saber se ela está usando maquiagem e vi que não estava maquiada. Tentei entrar em contato com a rainha Jaqueline do banheiro. Visto que a mulher orava, a rainha não estava mais em seu banheiro. Eu vi que quando essa mulher estava andando na rua, ela estava fazendo uma oração silenciosa em seu coração e o fogo borbulhava ao seu redor. Quando ela estava trabalhando no escritório, ela estava trabalhando e orando em seu coração. A oração silenciosa era um estilo de vida para ela. Ela ora por sua casa e por seu marido. Quando fui na casa dela buscar algo que a encantasse, mas havia fogo cobrindo todos os itens da casa. Quando tentei tocar seu marido pagão, vi que ele estava pegando fogo. Sempre que o cristão ora, há danos e destruição no mundo espiritual. A oração do Filho de Deus sobe no ar como uma tigela de fogo, e quanto mais você orar, o anjo de Deus se envolverá na batalha a seu favor. O diabo na verdade recorreu aos seus 24 anciãos para a guerra no espaço, pois o diabo tem 24 anciãos, 7 espíritos e 4 seres vivos. Ele copiou o que deixou no céu. Seus 24 anciãos estão vestidos de preto e têm coroas. Recebemos a ordem de impedir os filhos de Deus de jejuar e orar para que seu espírito cresça e se desenvolva além da proporção humana no mundo invisível. Estávamos sob o oceano e a casa branca de Lúcifer quando o diabo disse ao público: vocês devem impedir os filhos de Deus de ler a Bíblia. Irmão, eu estava em uma guerra perpétua com os filhos de Deus. Eu estava monitorando eles. Sempre que um cristão abria a Bíblia para ler, eu aparecia porque eram fenômenos paranormais. Na verdade, assim que o cristão começou a ler a primeira letra da passagem da Bíblia naquele momento, uma espada flamejante estava descendo do terceiro céu e a espada flamejante estava se movendo em círculos ao redor do cristão acima de sua cabeça com velocidade. A espada de luz e fogo girava em torno de um crente em grande velocidade. E quanto mais o cristão lia a Bíblia, a luz e o fogo da espada ficavam cada vez mais fortes e removiam as impurezas, o pecado e a imundícia da vida do crente. Esta é uma obra de purificação, pois a meditação da Bíblia purifica os filhos de Deus. O segundo papel da espada do céu é aumentar a força espiritual do crente. Aqueles que leem a palavra de Deus aumentam sua força espiritual. A espada do céu neutraliza a escravidão que colocamos nos filhos de Deus. Irmão, sempre que essa espada de fogo descia do céu, eu aparecia a uma distância relativa para ver. Sempre fiquei a uma distância de 100 ou 120 metros dependendo da velocidade da espada, com medo de ser derrubado pela espada celestial.
Eu frequentemente atiro flechas contra esta espada, mas as flechas estavam voltando para mim. Sempre que os filhos de Deus estavam lendo a Bíblia, muitas vezes eu estava soprando o ar para fazer com que eles pensassem em outras coisas enquanto liam a Bíblia. Você não pode estar lendo o livro da vida e pensando em seus amigos, projetos e dinheiro. Isso era o que eu estava fazendo. Sempre que os filhos de Deus estavam lendo a Bíblia, consegui entrar em contato por telefone e selecionar um contato que lhes ligaria a fim de interromper sua meditação. Há quem fique inquieto quando lê a Bíblia porque eu estava soprando o ar de encantamento sobre eles. Eu também estava enviando visitantes para interrompê-los. Em alguns casos, eu estava fazendo barulho de crianças ou pessoas ao redor delas para impedi-las. Irmão, sempre que você tem muitos pensamentos quando está lendo a Bíblia, é um ataque. Quando um crente vem à igreja, mas não sabe ler a Bíblia, quando ele voltar para casa, ele estará pensando sobre a pregação que ouviu na igreja. Assim que ele começou a refletir sobre a pregação que ouviu na igreja, a espada do terceiro céu desceu para purificá-lo e aumentar sua força espiritual. Sempre fui atraído pela chegada da espada do céu, e estava tentando soprar pensamentos de distração para que a espada do céu voltasse para o céu. Pessoas que não podem ler a Bíblia porque não sabem ler, oram para que o que ouviram seja transmitido a elas. Esta oração aconteceu exatamente da maneira que eles pediram. Irmão, se você pode ler a Bíblia, mas você não tem uma Bíblia, você está vivendo em pecado. E enviamos em você um espírito de desprezo para que pense que não importa se você tem a Bíblia ou não. A Bíblia tem 66 livros como os 66 capítulos de Isaías que falam sobre o Antigo e o Novo Testamento. Está escrito, e se alguém tirar as palavras do livro de sua profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Apocalipse 22:19. Existem 10 livros adicionados na Bíblia Católica e na Bíblia Ortodoxa. Isso cancela a Escritura. Basicamente, no mundo espiritual, a Bíblia King James e outras Bíblias brilham com uma luz branca brilhante. No entanto, a Bíblia da Nova Jerusalém e a Bíblia Ortodoxa brilham com luz vermelha. Na verdade, todas as propriedades do diabo brilham com luz vermelha no mundo espiritual. Eu quero alertar os filhos de Deus que a Bíblia Católica e a Bíblia Ortodoxa são satânicas. Quando você olha para a Bíblia King James e outras, quero dizer, quando você olha para a Bíblia com a visão de um espírito, você notará que é um organismo vivo. A Bíblia está viva e você perceberá que é como vibrar e respirar. No entanto, quando você olha a Bíblia Católica e a Bíblia Ortodoxa, você notará que elas não estão vivendo, vibrando e respirando. Estão mortos, não dão vida em vez de brilharem com luz branca, estão emitindo luz vermelha porque são propriedade do diabo. Irmão, cheguei a um nível de misticismo onde estava trabalhando com os 10 anjos de luz de Satanás, como o anjo Macabeus, o anjo Siraque, o anjo Lester, Daniel, Baraque e outros. Irmão, a leitura da Bíblia é a pedra angular da vida cristã. Gostaria de informar a vocês, filhos de Deus, que o Novo Testamento do grupo Gideão é enganado. Quero informar aos filhos de Deus que o grupo Gideão está infiltrado por ocultistas e satanistas. Quero dizer que a capa do grupo Novo Testamento de Gideão é projetada no Reino Marinho. Eu estava viajando para o Reino Marinho e era o 16º marido da rainha do litoral. E eu costumava ver pastores no Reino da Marinha recebendo ensino. O grupo Gideão está comprometido, pois a capa azul do Novo Testamento está sendo desenhada pelo inimigo. Mesmo se você orar 10 horas por dia, se você tiver o Novo Testamento de Gideão em sua casa, é uma porta aberta. Podemos entrar em sua casa pela luz vermelha emitida pelo Novo Testamento. Nem mesmo um anjo pode fechar esse portal. Você pode ver que enquanto estou limpando o verso da capa do Novo Testamento, há uma escrita inversa que é satânica, pois o Reino Marinho é fazer bíblias e capas da Bíblia. Tenhamos cuidado com as muitas bíblias que têm capas vermelhas. Nós os estávamos projetando com sangue humano. Quero dizer a vocês, cristãos, que estamos em uma guerra. Frequentemente somos atacados e quando somos atacados e cercados pelo inimigo, devemos aprender a recitar e ler as Escrituras em voz alta. O mistério que estou tentando revelar aos filhos de Deus é o seguinte: quando você está em batalha, a leitura e a recitação dos salmos e as passagens da Bíblia fazem com que os anjos do Senhor desçam bem no meio da batalha. Irmão, houve passagens da Bíblia que são temidas pelo exército do diabo. Quando eu estava trabalhando para Satanás, assegurei-me de que os cristãos continuassem ignorando esse mistério. Existem passagens da Bíblia e salmos que causam a implantação imediata de anjos na vida dos filhos de Deus.
Quando eles recitam esses salmos e muitos versículos da Bíblia, eles convocam os anjos do céu. Na batalha espiritual, tenho visto um batalhão e regimento de soldados anjos descendo do céu sempre que os filhos de Deus recitam passagens bíblicas. Eles são salmos e passagens da Escritura que estão conectados ao ministério angelical. Irmão, o exército do diabo tem medo dos filhos de Deus recitando salmos e passagens da Bíblia em suas casas. De fato, muitos salmos e passagens da Bíblia fazem com que os anjos da guerra desçam. Quando os filhos de Deus recitam essas passagens e salmos em tempos de conflito e adversidade, o exército do céu desce. Há um desdobramento angelical por trás de muitas passagens da Bíblia. Eles agem de acordo com a passagem quando você os recita. A oração com a palavra de Deus é muito poderosa. Sempre que recitares o Salmo 24, levantai as vossas cabeças, ó portais, levantai-vos, ó portas antigas, para que venha o Rei da Glória. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Quando você recita essa passagem, vários anjos descem. Nunca soube quantos deles. No entanto, um grupo de anjos descerá para onde quer que este versículo bíblico seja citado. Nesta guerra eterna, existem 3 momentos estratégicos do dia para a oração. No mundo das trevas, disseram-nos para não deixarmos de orar nesses momentos estratégicos do dia, que é amanhecer, meio-dia e 6 da tarde. Anjos de Deus descem pela manhã para trazer a resposta aos filhos de Deus. E há poder implantado pela diabo para impedir que os filhos de Deus recebam. Eu gostaria de dar o salmo aos filhos de Deus, que você pode recitar pela manhã. Eles destroem qualquer trama e conspiração que o inimigo tenha resultado na noite. Esta passagem da Bíblia neutraliza qualquer inimigo planejado para sua vida durante a noite e faz com que os anjos de Deus desçam e neutralizem o plano e a armadilha do inimigo. No Salmo 57, a Bíblia diz: seja sua glória sobre toda a terra. Eles armaram uma rede para meus passos, minha alma foi abatida, eles cavaram uma cova no meu caminho, mas eles próprios caíram nela. Quando você recitar esses 3 salmos, os anjos que seguem essas palavras de Deus irão descer e cancelar tudo. Você pode ler o Salmo 35 ao meio-dia porque o diabo não gosta. Pois o anjo soldado que está conectado a este salmo é poderoso, robusto e perigoso. Ao meio-dia, os demônios comuns deixam o sol e causam doenças e enxaquecas. Admito nossos demônios que causaram essas doenças e enxaquecas. As forças das trevas são realmente fortes nessa hora do dia. Eles trabalham para a rainha do sul chamada Jeosapate. O Bhagavad Gita Krishna é a personificação do Deus Sol. Quando você recita o Salmo 35 ao meio-dia, o anjo desce e interrompe a atividade deles. No entanto, você deve se certificar de que é santo nesta guerra. Você pode recitar o Salmo 24, que também é perigoso. Na noite antes de dormir, você pode ler o Salmo 99. Há outro salmo que é o 29. Que é muito perigoso para o segundo céu e para o anjo guerreiro que desce. Quando você recita o Salmo 29 que é chamado a voz de Deus, pois quando ele descer, ele causará uma guerra que fará com que os demônios sejam espalhados no segundo céu e eles abram a passagem. A Bíblia tem todas as soluções para todos os problemas da terra. Na Bíblia, existem 9 dons espirituais e 9 frutos do Espírito. Cada dom do Espírito está conectado a um fruto do Espírito. Existem passagens da Bíblia quando você as recita, elas abrem o dom espiritual. Estávamos lutando para que os homens de Deus não tivessem o dom da visão e do discernimento. 6 da tarde é chamado de hora do pouso, pois é o pôr do sol. Todos os dias às 18 horas, todas as portas de entrada para o mundo de Satanás se abriram. Todos os agentes satânicos viajam às 18 horas. Eles começariam a encher seus aviões e carros com óleo e, às 11h30, estariam chegando ao mundo de Satanás. À meia-noite é a intensidade da atividade escura. Estes são tempos estratégicos em que devemos parar de trazer crentes neste tempo. Na Casa Branca, sob o oceano, o diabo também estava nos dizendo para impedir o povo de Deus de dar dízimos. Quando você resolve em um momento dar a Deus, nós viemos até você para que você mude de ideia.